Olá, o meu nome é Matheus. A história que irei contar para vocês não é minha, e sim do meu avô. Desde já, quero deixar claro que ninguém é obrigado a acreditar. Eu mesmo, às vezes, me pergunto se realmente é possível esse tipo de coisa acontecer, ou se tudo não passa do fruto do nosso imaginário. Ele contava uma história muito louca a respeito de uma criatura lendária do nosso folclore, a mula sem cabeça. E ele dizia que tinha como provar o seu encontro com a tal criatura, pois toda vez que ele contava essa história nas reuniões de família, ele sempre mostrava uma marca em suas costas que ele jurava que era uma pisada feita pela mula. Ele dizia que na época dele as ruas não eram igual é hoje, que tudo é iluminado. As ruas eram de terra, as casas eram distantes uma das outras e iluminação praticamente não existia. Tudo era na base de lamparinas a querosene. Na época de mocidade de meu avô, ele conheceu uma moça muito bonita e formosa, segundo palavras dele. Ele dizia que de cara tinha se encantado pela beleza daquela jovem. A primeira vez que ele a viu, disse ele ter sido em uma dessas quermesses do interior. Antigamente era muito comum esse tipo de festejo em frente às igrejinhas locais, e na época o meu avô lembra que era a festa de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Meu avô dizia que ele brincava com seus amigos, dizendo que já que era a festa do santo casamenteiro, ele iria casar com aquela linda desconhecida. Certa hora, o meu avô se aproximou, se apresentou e assim eles começaram a conversar. E é claro, depois de muita conversa, eles acabaram ficando no primeiro dia de festa de 4 dias ao todo. Quando deu perto de meia-noite, o meu avô disse que aquela mulher queria porque queria ir embora. Ele até se ofereceu para levá-la em casa, porém ela recusava firmemente, dizendo que não. E assim eles se despediram e meu avô viu aquela mulher sumindo nas ruas escuras de terra batida. Na segunda noite, o meu avô estava ansioso por reencontrá-la, e não demorou muito, ela apareceu. Segundo meu avô, ela estava linda, simplesmente exuberante. E logo, eles já estavam juntos novamente. Eles se divertiam, dançavam, comiam e bebiam na festa. Porém, novamente, perto da meia-noite, ela dizia ter que ir embora. Meu avô dizia não se conformar, não entender o porquê daquilo. Eles estavam super bem e do nada ela tinha que ir, porém mais uma vez o meu avô se ofereceu para levá-la em casa. E novamente a resposta foi negativa. E assim aquela mulher sumia na escuridão da noite. No terceiro dia, logo cedo, o meu avô disse ter comprado uma espécie de cordão com um pingente muito bonito para dar para ela naquela noite. E assim ele fez. Disse ele que ela adorou o presente, que ela dizia que iria guardar para sempre. Porém, tudo estava muito bom quando ela novamente disse ter que ir embora. Meu avô já estava irritado com aquela situação. Ele perguntava por que ele não poderia levá-la em casa, se ela era casada e ia para a festa escondida, para ela dizer, de fato, qual era o problema, que se fosse o pai dela, ele iria lá falar com ele. Ela, chorando, dizia que não era nada disso, para ele não pensar nada errado dela, e que as coisas eram mais complicadas do que pareciam, e que ele não entenderia. E assim saiu correndo em meias pessoas, se perdendo da vista de meu avô. Na última noite, o meu avô estava sério, calado, bem diferente do de costume, porém com uma certeza na cabeça. Naquela noite ele iria atrás dela, e assim ele fez. No final da noite, ela se despediu como de costume, porém dessa vez ele foi atrás, só que de longe para não ser visto. Porém, a estrada de terra não levava para lugar nenhum, só tinha mato para todo lado, e o meu avô não lembrava de ter casas por ali. Então, no meio do caminho, ele chamou por ela, que apavorada perguntava o que ele estava fazendo ali, que era para ele voltar, para ir embora o mais rápido possível. E meu avô firme, que iria levar ela até em casa. E depois de muito andar, sem nada por perto, ela disse que já tinha chegado. O meu avô olhou em volta e só tinha mato. "Chegamos onde?" perguntava ele. "Na minha casa", dizia ela, apontando para o meio da mata fechada. O meu avô questionava se ela estava louca, porque ali só tinha mato.
Ela dizia que a casa dela ficava atrás daquela mata e ela cortava caminho por ali, e que dali para lá o meu avô não poderia ir, pois o pai dela era muito bravo e violento e não aceitaria aquilo. Ele andava armado e poderia machucá-lo, e ela não queria isso. O meu avô, apesar de corajoso e andar sempre com um punhal contra uma arma, nada poderia fazer. E assim ele atendeu o pedido dela e voltou. Na metade do caminho, em meio à escuridão, ele começou a ouvir gritos, gritos de desespero, de sofrimento, e junto um galopar de cavalo, um galopar rápido e pesado vindo em sua direção. Ao longe, ele via junto também um clarão, e não demorou muito. O motivo daquilo tudo se revelou diante dos olhos de meu avô. Era um cavalo enorme, negro. No lugar de sua cabeça saíam labaredas de fogos enormes que iluminavam a área toda em volta. O meu avô sacou seu punhal, pois naquele momento sentiu que perderia a sua vida para aquela aberração do inferno. Porém, ao se aproximar de meu avô, ele pôde ver que em suas amarras estava lá, pendurado, o cordão com um pingente que meu avô deu à mulher que ele tanto gostava. Nessa hora, ele soltou o punhal e caiu de joelhos no meio da estrada, chorando e colocando seu rosto contra o chão de terra. O meu avô disse que aquela coisa se aproximou, empinou na frente dele e depois tocou suas costas com um dos seus cascos, queimando a sua pele, deixando a marca, e depois saiu em disparada, sumindo na noite. Depois de uns 10 minutos, o meu avô se recuperou daquele momento terrível e foi para sua casa. Muito tempo depois, coisas de uns 3 meses, aquela mulher simplesmente apareceu na porta da casa de meu avô, chorando muito e implorando por ajuda. Meu avô não sabia como poderia ajudá-la. Ela, aos prantos, dizia que sofria de uma maldição há alguns anos, depois de fazer uma besteira e se envolver com uma pessoa na qual não deveria. Enfim, essa é uma outra história muito longa para contar nessa daqui. Continuando. Ela sentia que meu avô, além de gostar dela, tinha um bom coração, pois na noite em que ele encontrou a verdadeira ela, a mula no caso, ela ficou calma e não o atacou. Meu avô, sem entender como poderia ajudá-la, acabou aceitando o pedido, e assim ela levou ele em um local lá para os lados, onde eles se encontraram de fato pela primeira vez. Ela disse que sempre iria ali, pois era afastado, e ela fazia a transição de uma coisa para outra, que era para o meu avô ficar em um lugar ali escondido, sem ela saber onde, e assim que ela saísse galopando pelas ruas de terra, que era para ele ir até o local e pegar uma coisa muito importante que ela deixava lá sempre e que só retornava ao amanhecer para buscar, e que era para o meu avô sumir com o que iria encontrar, pois só assim a maldição iria ser quebrada e ela poderia descansar em paz finalmente, que era para ele não ter medo e não se assustar, apenas fazer o que tinha que fazer. Pois bem, o meu avô disse que ele foi e subiu em uma das árvores próximas ao local antes da noite cair. Quando foi por volta de 11h30, ele a viu andando na estrada, como disse que faria, e entrando na mata fechada. Uns 15 minutos depois, o meu avô viu um clarão no meio da mata. Ele já sabia do que se tratava, e logo ele viu aquela criatura bizarra sumir na estrada. Ele desceu e foi correndo até o local que eles tinham combinado, e aí ele viu, no pé de uma árvore, uma bolsa fechada. Ao abrir, o meu avô contou que chegou a cair sentado no chão, tamanho foi o susto. Dentro daquela bolsa estava a cabeça da mulher que ele, além de gostar, ele tinha prometido ajuda. Ele relutou muito se deveria fazer algo, mas ele tinha dado a sua palavra. Então, ele pegou a sacola e saiu do lugar o mais rápido possível. Chegando perto de um córrego local, ele jogou aquela bolsa. Desde então, o meu avô não soube o que aconteceu com aquela linda mulher que um dia ele a desejou tanto, pois nunca mais ele teve notícias ou a reencontrou novamente. Bom, essa foi a história do meu avô, o senhor Mário José, da noite em que ele foi marcado pela pisada da mula sem cabeça. Muito obrigado ao Fábio e à Marcela pela oportunidade, a todos os inscritos do canal Noites de Mistérios por ouvir essa história de minha família. Muito obrigado a todos
e uma boa noite.